Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, qualquer que seja o horário que você verá esta live. Estamos agora, sábado à noite, mais uma live do Céu da Semana. Céu da Semana de 8 a 14 de agosto. Todos me ouvem bem? Me deem um sinal aí aos que estão chegando, pessoal. Deixa eu voltar aqui o meu áudio. Som, vamos lá. Vamos ajeitar o áudio aqui, pessoal. Agora, melhorou? Som. Como é que tá agora? Me ouvindo bem? Áudio ok? E agora? Peraí. Som. E agora? O áudio tá bom? Som, 1, 2, 3, teste som, 1, 2, 3, teste som, melhorou? Tudo bem? Estão me ouvindo agora com áudio? Aê! Ok! Boas-vindas a vocês neste Céu da Semana. Eu tava com um desajuste aqui no meu conector do fone. Bem-vindos a todos. Falamos do Céu da Semana nesta lua nova leonina que estamos chegando, né? Céu da Semana de 8 a 14 de agosto, que começa aí com uma lua nova leonina amanhã, lua nova às precisamente 10 horas e 49, 10 e 50 da manhã, horário de Brasília, para quem está região Brasil, Sudeste e Sul do Brasil. Lua nova sempre é um indicador de um início, de uma sequência, de um iniciar projeto, de uma etapa nova, né? De um tempo especial para um ponto de partida. Nós tivemos a semana que passou a lua minguante, que normalmente ela é mais conclusiva para questões, né? Tem um fator bastante interessante nessa condição de concluir assuntos. Olá, Guedes, em Portugal, que horas são aí agora? Nós estamos, se não me engano, com 5 horas de diferença, né? Creio eu. Se estamos 20 horas nesse instante, vocês devem estar 20, 22, 23, 24, eu acho que é meia-noite aí, né? Se for 10, 11, 12, 1, 2, deve ser 2 da tarde, deve ser às 2h50 da tarde a lua nova, tá bom? Então a lua nova tem um fator bastante interessante em Leão, que é observar questões da nossa identidade. 4 horas de diferença, né, Guedes? 8, 10, 11, 12, então 10, 11, 12, 14 horas, às 14 horas, isso, 14 horas e 50, lua nova por aí em Portugal. Aqui 10h50 da manhã. Lua nova em Leão tem uma questão bastante interessante, que é um ponto de partida de observar coisas para nós, para nossa identidade, né? Todo fator lua nova tem um sentido de observação para nosso prazer, para algo que nos identifica, né? Então nem acredito, fico muito triste que a lua nova, que passou a lua minguante. A lua minguante ela tem uma condição às vezes de um recolhimento, né? Às vezes uma pausa, um diminuir ritmo, né? A lua minguante, a lua nova em Leão, ela é positiva no sentido de princípio, de um ponto de partida, né? Para as questões que envolvam nossa autoexpressão, nossa identidade, aquilo que serve para nós, aquelas coisas que a gente se identifica, né? Então é um tempo especial, porque tudo que de certa forma abrange Leão tem um sentido que envolve para o coletivo o que é associado a um olhar para nós, né? A um olhar para a gente. Olá, Lud, bem-vinda. Então tem uma questão de observação para o eu, para o nosso poder criativo, né? Para a nossa capacidade de desenvolvimento, de criação, de
criatividade, né, do que envolve a nossa identidade, né? Então é uma lua nova até positiva para quem lida com a imagem, com o marketing, com o visual, né? Então, uma coisa da autoexpressão, né? Posicionamento para quem lida com mídias digitais, para quem lida com arte. É uma lua nova especial para um ponto de partida nesse sentido artístico, de autoexpressão, de foco no que envolve o imaginário criativo, num sentido geral, né? Pretinha, princesa, eu estava tão plena, fiquei até surpresa, mas de ontem à noite para cá parecia que é mais calmo. Deve ser algo mais individual, né, do mapa natal. Então, a lua nova leonina tem esse senso de autoexpressão, de valor artístico, de valor cultural, até para o que envolve os temas de arte. Então, a gente pode ver até situações da mídia que impactem com um pouco mais de intensidade, da TV, do mundo artístico, questões que impactem numa atenção da nossa parte, né? Mesmo quem é do mundo artístico, de alguma forma chamar atenção. O fator midiático numa lua nova em Leão costuma ser bastante efervescente, né? Então tem um sentido aí de isso mesmo. O Pretinha tem essa lua nova, será mesmo uma virada para o meu trabalho artístico. Para quem é do ramo artístico, do ramo do marketing, é um ponto de partida interessante para novos ideais de projetos, novos mecanismos de atuação, né? Fala aí, Tiago, boas-vindas. E esse povo de Stellium na 8 é bacana? Ah, é muito bacana. O povo de Stellium na 8 é muito bacana. Pesquisadores, né? Os lupas de relojoeiro. Então, essa piada interna de astrólogo que invade a nossa live, tá, gente? Não se preocupem, fiquem tranquilos, são interferências internas de astrólogo que invadem a nossa live. Piadas internas astrológicas. Né, Tiago? Então, a lua nova em Leão, seguindo aí o raciocínio, ela é muito positiva para quem é dessa área de marketing, de criação, de arte, de contexto, né? Tem um pessoal que tumultua, Lud, é isso aí, de autoexpressão, para falar algumas verdades, né? Para a gente ter um timing na lata.com, que às vezes dá uma condição, e de todo modo um senso de divulgação. Tudo que de certa forma é atrelado a Leão tem um sentido de evidenciar algo, né? De chamar atenção ou de mídia, né? Para quem lida com trabalho autônomo, atividade autônoma, um senso de mídia, né? De colocar as caras, colocar em evidência num contexto geral. Né? O que mais de colinha aqui sobre a lua nova em Leão? É um desafio muito de observar aquilo que envolve o nosso sentido de presença, né? Aquilo que eu disse aí no começo da live. Tudo que de certa forma impacta um sentido de presença acaba sendo notório numa fase lunar em Leão, numa lua nova em Leão. Algo que envolve observar situações para nós, o que a gente se identifica em fazer, o que a gente se identifica em criar. Então, um sentido de ponto de partida para início, como é normalmente lua nova, de diversas questões, mas especialmente de algo que a gente tem identificação, que preenche a gente. E atenção também com o lado de falar muito de nós, um certo egocentrismo, ou egocentrismo das pessoas. A gente vê que algumas pessoas pensando muito nela, a gente começa a notar um pouco o lado meio egóico geral de algumas pessoas, de nós, e ter uma certa paciência, né? É um tipo nascer de novo, Pretinho, num sentido de início de questões, né? Como projetos, questões rotineiras, né? Questões de atividade pessoal, às vezes é um ponto de partida no nosso trabalho que tem a ver com algo para nós. Então, um tempo importante aí que vale até não só para a semana, mas para o mês, porque toda lua nova tem um contexto mensal, tem um contexto que dá uma abrangência para um ciclo astrológico lunar mensal, né? O que é uma lua nova
no céu? É quando Sol e Lua estão no mesmo signo. Vou tentar aqui fazer uma gambiarra para vocês do céu da Lua Nova, tá? Rapidinho aqui a minha colinha lá. Lua Nova, ó, Sol e Lua no mesmo signo, no mesmo ponto, tá? Então é um ponto de partida, ponto de encontro do ciclo lunar, que amanhã, São Paulo, Brasília, região aqui, fuso Brasil, é às 10h49. E 16 graus de Leão. Então essa área de Leão, ela é importante para uma observação no nosso mapa, para algum ponto de partida, mesmo que sutil, ao longo do período mensal, ok? Então, qualquer área aí associada ao 16 graus de Leão, ou mesmo a um planeta, dá esse sentido de alguma dinâmica inicial, digamos. Dinâmica inicial é boa. Um certo ponto de partida, um movimento, tá? Algo que dá um certo start, digamos assim, que envolve esse tempo de lua nova em Leão. O pessoal que está chegando, para quem tem ascendente em Leão, Laila, uma condição de extrapolar até a identidade, mostra mais a cara, né? Expressão emocional mais transparente, pode também estar com um certo sincericídio, pode estar mais expressiva, pode ser um poder de iniciativa para começar alguma coisa para você, até para a parte física, para a estética. Às vezes vai fazer uma tatu, vai dar um trato na juba, né? Ainda mais quem tem ascendente em Leão, a juba é algo delicado, é tão quanto uma parte do corpo, né? E para quem é escorpiano, para quem tem ascendente escorpião, em geral teria que ver o mapa em específico, né? Mas alguma questão de metas a médio e longo prazo, tá bom? Saturno e Leão, né? Eu sou um, né? Que Saturno e Leão, a gente passa a ter um senso de disciplina, talvez, para mais alguma coisa. Então, para quem tem casa 7, relacionamento. Não é, Laila, desculpa eu desmascarar da imagem, tá? O ascendente Leão tem né, dá uma repaginada, dá um start aí da aparência, da autoexpressão, e é algo que pode impactar ao longo do mês, não só para a semana, mas ao longo do mês. Como a gente viu ali o desenho do gráfico, a lua nova ela é mensal, então uma lua nova em Leão dá um movimento de início de ciclo, de início de etapa para as questões gerais, e quem tem Leão em alguma área, aquela área de Leão, um certo movimento. Então casa 7 é relacionamentos, casa 10 ou é área profissional ou é alguma coisa atrelada a projetos também de longo prazo, ou de objetivo, ou de senso que envolva responsabilidades atreladas à função do trabalho. A área profissional pode dar algum clique, algum movimento novo, alguma forma de fazer algo diferente, ou uma forma de lidar com as relações no trabalho de maneira diferente, tá? Então, acaba envolvendo um sentido geral. Para Câncer, talvez a parte material. O ideal seria ver o mapa, né? Mas, em geral, para canceriano, observando a base zodiacal, o parâmetro zodiacal, às vezes são questões de parte financeira, parte material, algo nesse sentido, especialmente se tiver ascendente em Câncer. Quem tem Júpiter, por exemplo, em Leão, se tiver ali 16 graus, envolve um certo idealismo. Às vezes a pessoa fica um pouco mais empolgada, né? A lua nova, quando bate o Júpiter, a pessoa dá uma exagerada, uma vontade de aprender, de contato à distância, né? Olá, Bia, bem-vinda! Então tem um lado também do despertar, uma expansão, um otimismo, um sentido de querer desenvolver um aprendizado. Tem que ver a casa onde acontece. Então é um tempo importante aí de novo ciclo, de nova etapa mensal, e que nessa semana é marcado aí pela lua nova leonina, neste domingo pela manhã no Brasil, horário Brasília, horário sul-sudeste aqui. Quem tiver de fora, olha o fuso horário comparado ao Brasil, mas normalmente o período, pessoal da Europa, é o período da tarde, 14, né, provavelmente às 14 ou 15 horas, dependendo do fuso. Segunda-feira, dia 9, nós temos... Olá, Simone, bem-vinda. Segunda-feira, dia 9, nós temos uma oposição Vênus-Netuno.
Então, uma oposição de Vênus com Netuno. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui para vocês, para que vocês consigam. Tem gente que gosta, gente, de ver o mapinha, então eu dou uma ilustrada, como a gente está ao vivo. Vênus, Netuno, olha lá, o Vênus, tá vendo? Ó, oposto a Netuno. Deixa eu pôr segunda-feira, dia 9, olha lá. Segunda-feira, ó, Vênus em Virgem, tá vendo? A 22 graus, o Netuno oposto a 22 graus de Peixes, a oposição Vênus-Netuno. Então, Vênus oposto a Netuno é aquele aspecto que desafia a gente a ter atenção com... Voltando. Tive um piripaquezinho aqui. Meu áudio tá bom aí para vocês? Tudo ok? Estão me ouvindo bem? Quem chega agora, quem está chegando agora nesse instante, este é o Céu da Semana, de 8 a 14 de agosto. Obrigado aí pelo retorno do áudio, gente. Então, oposição Vênus-Netuno. Vênus é um planeta associado a relacionamentos. Netuno é um planeta associado Vênus não só a relacionamentos, mas a nossa afetividade, a nossa forma de expressar, de certa forma, a afetuosidade. Quando Vênus está oposto a Netuno, Netuno tem uma questão daquilo que às vezes a gente ou não percebe, ou se doa demais, né? Um senso solidário, um desafio da percepção do que é real ou não é. Então, quando Vênus faz a oposição a Netuno, a gente tem um desafio em perceber uma nova realidade em algumas relações. Então, acaba sendo... Já falaremos, Cíntia, já falaremos do trígono com Plutão, tá? Uma coisa de cada vez, já chegaremos. Né? Então, Vênus oposto a Netuno, primeiro, tem um sentido da atenção com falsas impressões, às vezes cai um pouco a máscara de certos assuntos, a gente cai um pouco a ficha de certas situações, de certos assuntos. O povo está apressado. Né? Então, tem um lado de desafio do sentido da dedicação diante de certos relacionamentos. Oposição Vênus-Netuno requer também um perceber o quanto estão abusando da nossa boa vontade. Né? Vale aí um start para essa observação. Tempo aí de atenção para a gente sacar o quanto a gente também está sendo um tanto excessivamente dedicado aos outros e não ter um contraponto. Tá? Isso é importante. Começar a perceber o quanto a gente está se dedicando e quanto estamos dedicando para nós. Então, aquele ponto de equilíbrio que vale uma atenção para a gente observar. Então, é um tempo de observar esse senso de equilíbrio nas relações também. Né? Vênus oposição a Netuno, ele tem um sentido de atenção também com certas fake news, com certas más impressões. Às vezes a gente tinha uma impressão equivocada de alguém, ou para um lado positivo, ou para um lado negativo, e a gente muda um pouco, né? Deixa um pouco de ser trouxa, né? Às vezes, porque tem um excesso de doação para algumas situações, para algumas pessoas que podem estar abusando demais da nossa generosidade, da nossa boa vontade. Tá? Isso aí, Lud. Então, o outro detalhe de Vênus oposto a Netuno é essa questão dos enganos que a gente pode ter em relação a algumas pessoas. Não digo enganos, mas uma melhor notabilidade da forma como a gente enxerga o papel de certas relações. Isso é interessante, isso é poético até. Né? Então, e também um certo senso crítico, tá? Um certo senso crítico que a gente acaba tendo de forma exagerada. Vênus Vênus transita por Virgem atualmente e Netuno por Peixes. Vênus em Virgem também tem aquela questão do senso crítico, né? Ou da forma como a gente lida com as pessoas de maneira muito pragmática, muito prática.
Às vezes a gente pode perceber no casal, na vida a dois, no relacionamento, na parceria, com a família, com o filho, com os pais, um certo paradoxo de acharem a gente um pouco pragmático e não perceberem o nosso lado eficaz. Às vezes a gente é dedicado, né? Mas também do cuidado. É isso, Cris. Então tem essa questão do paradoxo entre o amor efetivo e o amor afetivo, né? A postura efetiva e a postura afetiva. Vênus em Verde é exageradamente crítico, Jade. Às vezes não, às vezes também tem um lado de que são situações que a gente vê, que a gente tem dedicação para as pessoas, mas elas querem um lado mais meloso e não percebem que às vezes a gente buscou uma novalgina às 11h30 da noite da chuva, né? Ou deixou uma comida quentinha, ou não percebe que alguém deixou a comida quentinha para a gente no forno, um lanchinho pronto quando a gente chega de noite, tralalá, tralalá. Esse lado mais impactante da praticidade virginiana, que muitas vezes as pessoas demonstram de forma um pouco mais prática, é o jeito que as pessoas têm de gostar, fazendo mais as coisas do que melodramando, né? Melodramatizando, aquela coisa melosa que às vezes algumas pessoas da nossa... Opa, tremeu tudo aqui. Algumas pessoas da nossa, né, Karine, do nosso convívio têm, e que elas às vezes querem uma coisa mais, né, melosa. Então, Vênus oposição a Netuno é muitas vezes se deparar com esse paradoxo, tá? Então, perceber que algumas pessoas não percebem ou não enxergam um senso mais nítido da eficácia da nossa forma de demonstrar afeto ou praticidade, e outras querendo um afago, querendo uma sensibilidade e não enxergando que já se fizeram muito por elas, mas sem aquela forma melosa. Então, às vezes tem um pouco isso, a pessoa pode estar carente e a gente tem aquele jeito um pouco mais prático de demonstrar que gosta, mas que é outra forma. Às vezes a pessoa é uma pisciana, um pisciano, tem um Netuno no ascendente, né? Tem uma lua em peixes, pode ser um pouco mais, precisar um pouco mais de afago e tal. É o desafio de compreender o estilo de diferença de se expor emocionalmente nas relações ou de demonstrar a afetividade. Esse é o tema, esse é o paradoxo da oposição Vênus-Netuno que marca a semana. Então Netuno chega com uma força de introspecção dessa Vênus, uma alta... Jade, na verdade é o sentido da percepção, né? Tudo que toca Netuno tem o fator da percepção, né? Em relação a dinheiro, Cássia, é um pouco desafiador também, porque às vezes a gente pode se enganar um pouco. Às vezes a gente vai comprar uma porcelana ou comprar algo meio bonito na aparência, quando vê o negócio está meio bambeando, né? Vale uma atenção com a aparência daquilo que você vai ver numa compra, numa despesa. Netuno tem um pouco esse sentido do que a gente não percebe, né? Ou do que a gente percebe, mas cai a ficha, né? Então Mercúrio e Netuno tem um fator do cair a ficha de certas questões, de certas situações em relacionamentos. Certo? Ok? Então é um tempo. Perguntaram de Quiron aí alguém, né? Não sei se a pessoa está. Quiron é um astro, um corpo que gira entre Saturno e Urano. São parênteses rápido no céu da semana para não deixar o povo sem resposta. Quiron é um astro entre Saturno e Urano que desafia o nosso senso de percepção. Às vezes é aquela posição de que as pessoas notam o potencial nosso, mas nós mesmos não percebemos tanto, né? É aquela coisa do mito do herói ferido. Oi, Adri, é isso. Então, Jade, às vezes não, eu priorizo sempre os planetas, né, de Sol, os astros, né, de Sol a Plutão, e depois, dentro do que a gente esmiuça de Sol a Plutão, a gente dá uma olhada no Quiron, nos nódulos, na Lilith e tal. O Quiron, ele tem esse ponto. Normalmente o Quiron ele é um pouco impactante aos 50 anos, porque é o tempo que ele volta ao mesmo signo. É um ciclo novo naquela área, tá?
Que bom, Laila. Fico feliz que você curtiu a live. Bom que você esteja aqui também. Agradeço de verdade, eu e o Thiago, pelo papo. O papo astrológico é sempre bom, né? Obrigado, lisonjeado com quem assistiu, com todos que viram aí a live. Está gravada lá no perfil do Thiago. Então, o Quiron, ele tem um sentido da percepção às vezes, de potencial que a gente tem, mas que a gente não vê. Então, por exemplo, como ele é o mito do herói ferido, às vezes aquele é o médico que cura, tem o potencial da cura, mas ele não cura a própria ferida, por exemplo. Tá? Então tem um pouco essa condição. Às vezes a pessoa tem um Quiron na casa 3, ela tem um ótimo potencial para escrita ou para esmiuçar informação, para aprendizado, mas ela está sempre querendo mais, tal, achando que não está gay. Não, gente, por que você não lê, não escreve mais? É tão bom de escrever. E por aí vai, tá? Então, um resuminho. Com o mapa astral conseguimos descobrir a missão de alma e de vida, se for a mesma coisa? Então, Adri, depende do mapa, tá? Tem que ver o mapa ao todo, com Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, tá? Não, foco nos planetas primeiro, porque a gente mata muito mais charadas nos planetas do que às vezes nos corpos mais desconhecidos. Tá? Certo? Então, muitas vezes o Quiron ele tem um sentido de complemento mesmo. Tá? Então, Vênus-Netuno é o que a gente falou desse desafio dos relacionamentos, da percepção do quanto a gente lida de forma pragmática ou prática nas relações e o quanto as pessoas percebem se a nossa postura efetiva é maior do que a afetiva e às vezes não enxerga que tudo está interligado. Tá? Às vezes você trazer ou fazer as mesmas coisas de uma forma atenciosa faz com que algumas pessoas não percebam tanto. Oi, Letícia, bem-vinda! Então tem um lado de, como é que se diz, um paradoxo, digamos, do expressar efetivo com expressar afetivo, certo? E um tempo aí de perceber o quanto nós estamos em dedicação mais do que os outros estão por nós. Né? Atenção para não abusarem da nossa boa vontade. Então, na terça-feira, um outro aspecto que temos é de Mercúrio oposição a Júpiter. Terça-feira, dia 10, Mercúrio, oposição Mercúrio-Júpiter, gente. Então, é um aspecto de desafio na comunicação, com o tom, né? Mercúrio-Júpiter, né? Mercúrio oposição a Júpiter tem uma questão, às vezes, da forma exagerada no colocar certos assuntos, de abordar certas verdades, né? Deixa eu ver se eu consigo, para o pessoal que gosta, fazer o nosso visu, olha lá, Mercúrio, 25 graus, né? Isso no dia 9, então ele vai para 27 ali, Mercúrio oposição a Júpiter, tá vendo, ó? Mercúrio, Peixes a Júpiter a 28 de Aquário, Mercúrio a 27 para 28 de Leão, certo? Mercúrio oposto Júpiter requer uma atenção para a gente não ficar um tanto noiado com algumas verdades absolutas que algumas pessoas colocam para nós. Né? Às vezes a pessoa quer bancar essa bichona, né? Bancar o sabidão, falar que porque eu sei, porque eu li e tal, né? A gente vê alguns líderes do nosso executivo, legislativo, um pouco botando banca aí, né? Só para um exemplo. Tem também um fato de falar certas verdades, gente que quer colocar certas informações como dono da verdade. Então é um tempo aí de ponderação nas comunicações também. Até nossa, às vezes a gente num papo, numa conversa, pode exagerar um pouco, né? No tom, na forma de colocar alguma informação, uma maneira de conduzir certos assuntos, falar como se estivesse embaixo da cachoeira, né? Sabe que quando você está embaixo da cachoeira, você
tem que falar um pouco mais alto, senão a pessoa não te escuta, né? Então, com o Mercúrio oposto a Júpiter, tem que dar uma maneirada ali no jeito, né? Essa primeira quinzena de agosto tá que tá já, é um tempo aí de resiliência, estratégia, paciência, né? Então tem uma condição de observar essa forma de condução das comunicações, né? Não achar que a gente sabe tudo, né? É um teste dos nossos conhecimentos. Não achar que a gente sabe tudo, mas também não achar que o que a gente sabe é pouco, né? Especialmente se a gente tem consciência do quanto a gente já leu, se instruiu, se informou de algo, né? Agora, quando a gente às vezes lida com assuntos que a gente tem conhecimento e a gente percebe outra pessoa falando demais, é algo que numa oposição Mercúrio-Júpiter é suscetível a acontecer também, né? Então vale uma atenção. É um tempo de desafio com algumas burocracias, com questões de papéis, documentos, com essa parte burocrática que pode ter alguns contratempos. Então, Mercúrio é associado a papéis, aos correios, né? Durante quanto tempo a gente vai falar de dentro da cachoeira, Cássia? Na verdade, tem que evitar esse tom de falar debaixo da cachoeira, tá? Se alguém começar, deixa falando sozinho, porque senão vai querer falar mais alto que o outro, né? Mercúrio com quadratura ou com oposição a Júpiter, como essa semana, é um cuidado para a gente não querer levantar o tom só porque alguém levantou o tom também. Muitas vezes a gente desarma baixando o tom, né? Né, Alessandra? Então, baixa o tom. Tem uma coisa assim de estratégia, né? Na forma de colocar assuntos, né? Que mais aqui? Atenção, Mercúrio, Júpiter. O Mercúrio está em Leão, né? Como o Mercúrio ainda está em Leão, atenção com debates desnecessários sobre o que a pessoa acha dela mesma. Não, porque eu ouvi, então, como, né? Porque eu acho, eu ouvi, eu sei, tralalá, né? Pois é, mas é o que temos, né? O exercitar a diplomacia. Júpiter é um sentido diplomático também. A semana foi testando Júpiter, né? E Júpiter ele é um planeta que envolve esse senso de diplomacia. Então vale essa estratégia, gente, de cuidado com a forma de conduzir conversas muito efervescentes, né? Debates desnecessários, uma pessoa que quer colocar verdades absolutas, né? Maneirar no que alguém queira impor num sentido de conhecimento. Se a gente vê que a pessoa sabe, tem conhecimento de causa, prova por A mais B, ok, mas quando ela está muito garganta, né? Sujeito garganta, sujeito que, né, só levanta a garganta e começa a falar, né? Então isso tem um lado de atenção. E você sempre tem um conselheiro cuidadoso, cheio de paz, nunca me... Pois é, calma e elegância, não é calma e elegância, né? Lema para a vida. Calma e elegância. Então, quando o Mercúrio também está oposto a Júpiter, a gente tem um desafio de questionar alguns conhecimentos, alguns aprendizados. É bom para a gente dar uma revisada. Será que eu estou sabendo mesmo dessas informações, dessas notícias? Né? Júpiter é um corregente de peixes, então vale uma atenção também com a percepção do que é informado, das verdades absolutas. Tá? Então, tem esse contexto do ponderar a informação e até para os estudos, para quem está lidando com aprendizados. Esse tempo que voltou às aulas nos lugares, não só nos lugares, mas nas instituições que voltaram ao trabalho, Mercúrio, por ser um planeta que é associado à rotina, é o regente de Virgem, ele dá esse desafio da adequação do ambiente, né, da adequação dos contatos, do diálogo. Como é que era feito dessa forma? A gente voltando velhos hábitos, ou
o readquirir informações, o readquirir aprendizados, lembrar algo que a gente já sabia, mas não estava colocando em prática. Então é o desafio da informação com o conhecimento. Mercúrio, Júpiter. Né? Muitas vezes a pessoa sabe aquilo, mas às vezes a memória não está lá muito boa, às vezes precisa retomar, reler algo, repassar. Então um tempo importante para essa condição de retomar a informação, de revisar conhecimentos, revisar saberes, daquela releitura, né, de algo que até a gente já conhece, que a gente já sabe, mas é bom dar uma certificada para a gente não passar em branco. Eu aqui, quando veio fazer o Céu da Semana, falar o astrologuês aqui com vocês, bom, dar uma releitura para checar aquela informação astrológica, aquela tendência, né, de algo que já é propenso a acontecer. Às vezes o Gui não lembra também, para todo mundo. Tá? E atenção com o tom, para não levantar voz, ou para quem meio querer botar uma voz alta, não entrar na pilha, não entrar na pilha da oposição. Então, uma atenção com excesso de expectativas também, né? Mercúrio oposição a Júpiter, com boatos, com exageros, né? Aquela coisa Nelson Rubens, né? Aumenta e inventa, né? Aumenta, mas não inventa, né? Cuidado para não aumentar a informação, a fofoca, a notícia. Né? Mercúrio oposto a Júpiter é um prato cheio para isso. Né? Triplica a informação, ou às vezes o impacto é maior. Nossa, né? A pessoa, né? Aconteceu isso, né? Terminou o relacionamento, nossa, mas por que brigaram? Não, calma, gente, às vezes ela terminou numa boa, né? Ou aconteceu alguma coisa, saiu do trabalho, foi despedida, né? Às vezes é aquele cuidado para não tridimensionar a informação, o diálogo ou a conversa por causa de algum mal entendido, algum equívoco de informação. Certo? Então, Mercúrio oposição a Júpiter, cuidado com tal aumenta e inventa, né? As invenções. Na quarta-feira, dia 11, temos Mercúrio, tá rindo, né, Adriano? Pois é, isso acontece. Quarta-feira, dia 11, nós temos Mercúrio em Virgem. Olha só, Mercúrio ingressa em Virgem quarta-feira. Mercúrio em Virgem até que é interessante, porque é um domicílio de Mercúrio. Mercúrio é regente de Virgem, é regente de Gêmeos também, mas é regente de Virgem. Mercúrio em Virgem, pessoal, é um trânsito importante para as questões que envolvam os detalhes, as informações. Virgem não é um signo, como bom virginiano, Virgem não é um signo muito atrelado àquela coisa das minúcias, da rotina, do detalhe, do observar às vezes aquela coisa mínima. Né? Muitas vezes uma situação se resolve num detalhe. Às vezes uma coisa que a gente está lá inquieto, faz tempo que a gente quer resolver uma situação doméstica. Às vezes a gente não percebe porque está tendo algum vazamento, né, em casa, uma coisa bem cotidiana, sabe, do nosso trabalho, porque que a impressora está meio travada. Às vezes é um negocinho lá que caiu, tirou o grampo, a impressora volta a funcionar. O detalhe, muitas vezes, mata-se a charada nos detalhes. Então, quando o Mercúrio ingressa em Virgem quarta-feira, muitas questões associadas ao diabo mora no detalhe, né, Cris? Às vezes. Então, um detalhe mínimo resolve um problema. Às vezes a pessoa estava lá com uma dorzinha. Boa noite, né, Centurion? Às vezes a pessoa está com uma dorzinha, está achando que é um hematoma, né? Eu estou com uma doença aí, uma coisa meio... Estou achando que eu estou meio mal. Vai ver um detalhezinho de nada, uma coisa que precisava só... Estava faltando uma vitamina aqui, né? uma situação. Um mínimo detalhe que a gente pode observar e resolver questões. Então, um tempo positivo preventivo. Às vezes para resolver algo pendente também. Né? Às vezes é consertar, está precisando fazer uma cópia da chave, né? Que é coisa mais útil, essas coisas úteis do cotidiano. Né? Deixar
porta, o trinco da porta, né? Consertar o negócio do carro, fazer o recal, né? Às vezes a pessoa recebe a notícia lá que precisa fazer o recal do automóvel. Essas coisas bem úteis, bem eficazes, né? Mas atenção, porque Mercúrio é um planeta associado às comunicações. Questão do senso crítico, do corpo, da saúde, vale uma atenção para esse senso de revitalização. Tá? Para quem está... Como é uma lua nova, para quem chegou agora, falamos no começo da live da lua nova em Leão, né? O início de um tempo para fazermos coisas, para iniciarmos situações, um sentido de valorizar questões para o nosso eu, para o nosso ego, né? Para a nossa identidade, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja uma mudança na casa, algo que tem a ver conosco, que envolve o leão, numa lua nova leonina, é algo que projeta positivamente para o nosso senso de identidade. Quando o Mercúrio está em Virgem, a gente pode fazer isso para o corpo também. Já que a gente está numa lua nova, numa semana de lua nova, e ainda com Mercúrio ingressando em Virgem, de repente a pessoa pode começar uma atenção com o corpo, cortar alguma dieta, né? Aquela coisa, retomar alguma dieta, né? Não cortar uma dieta, mas voltar alguma atividade para o corpo, um olhar ali para a saúde, mesmo que seja simples, né? Então, uma atenção com essas questões que envolvem o nosso bem-estar físico também. Tá? E mais Mercúrio em Virgem aí no final, no meio da semana, ela vale uma atenção com os detalhes do que a gente precisa, né? Aquela coisa útil para nós, né? O senso de utilidade, num sentido geral. Tá? Então, o tempo é importante, também de atenção com o senso crítico, com a fala. Mercúrio já vai fazer oposição com Júpiter, ainda em Leão, né, na quarta-feira. Depois ingressa em Virgem. Então tem esse lado da atenção para a gente não exceder no senso crítico. Esse lado do detalhe, esse lado detalhista, requer um cuidado também para a gente também não despertar esse senso crítico detalhista para nós, né, para as pessoas, para a nossa forma de contato com as pessoas. O entender, a compreensão do jeito, né, das manias das pessoas. Mercúrio em Virgem também é um bom exercício de compreensão das manias alheias e também das nossas manias. Né? A gente pode repensar algumas manias. Então, só para quem gosta, pessoal, aqui na telinha, o Mercúrio em Virgem, Mercúrio em Virgem lá na quarta-feira, tá? Aqui está quinta, acho que na quarta já está posicionado. Quarta-feira, 11 de agosto, Mercúrio passando de Leão para Virgem, tá? Então é essa atenção com o senso crítico, com os cuidados, tá? Com a maneira de conduzir certos assuntos, tá? Aqui, agora sim, Mercúrio ingressando em Virgem, tá? Então vale essa atenção também com o lado do senso crítico e do lado detalhista com as nossas manias também. Tá? Às vezes eu olho que tanto detalhe que me passam contextos. Tanto detalhe. Estou tentando entender a sua pergunta, Cris, a sua observação. Acho que eu entendi. Porque Virgem tem o sentido dos detalhes, né? Do lado detalhista. E aí dá um desafio com o entendimento dos contextos, entendi. Acho que é isso que você quis dizer, né? Então, pois é. Então, num tempo de Mercúrio em Virgem, a gente pode perceber resoluções de assuntos, muitas vezes nas coisas simples. Tá? Aquela história que eu falei um pouquinho antes aí, quando eu comecei sobre Mercúrio em Virgem. A gente pode matar muitas charadas nas coisas simples. Tá? Qualquer um para mim é melhor do que em Câncer, fico muito mais sensível. Pois é, Neta Centurion. Então, Mercúrio em Virgem já é um fator importante para poder valorizar o que é útil. Tá? Então, às vezes resolve alguma questão que vinha com problema, no mínimo detalhe,
Às vezes você enxerga algo que não estava funcionando, isso por causa daquilo. Ou às vezes você entende, né, um sentido das pessoas, né, numa compreensão geral. Na quarta-feira também, aí para terminar o céu da semana, temos Vênus em trígono com Plutão. Vênus em bom aspecto com Plutão, para quem perguntou, se alguém tiver aí. Né? Sou nova por aqui, a lua minguante. Por que a lua minguante mexe tanto, Rose? Na verdade, toda fase lunar ela tem uma característica. Tá? A lua minguante ela termina uma volta, ela termina um ciclo. Tá? Então, às vezes, algumas pessoas são um pouco mais. Ficam mais reclusivas, né? Ficam mais isoladas. A Cíntia perguntou de Vênus-Plutão. Né? Então, Rose, muitas vezes a lua minguante tem um sentido do fechar ciclo, do terminar coisas, trava algumas situações. Às vezes a pessoa quer começar algo e, enquanto não terminar algo, não dá para começar. Então, é um sentido mais de concluir etapa, né? Uma semana de lua minguante, como foi essa que passou. E, curiosamente, o que é interessante, foi a última semana olímpica, né? Foi a última semana das Olimpíadas. Aí um simbolismo aí de um tempo de finalizar momentos. Tá? Então, na lua nova agora é iniciar ciclo, né? Iniciar situações, iniciar questões. Né? Minguante de nova, não estou conseguindo fechar uns ciclos. É que às vezes tem alguns ciclos que não são lunares, tem ciclos que são demorados, são de planetas. Tá? Tem alguns ciclos que demoram 1 ano, tem alguns ciclos que demoram 3 anos. Vai de acordo com cada mapa astrológico, certo? Então, para terminar a semana aí dos aspectos, temos Vênus em trígono com Plutão. Vênus em bom aspecto com Plutão na quarta-feira. Quarta-feira, dia 11 ainda. Isso. Vênus em bom aspecto com Plutão é uma antítese ali um pouco diferente de Vênus-Netuno. Vou tentar aqui voltar para o céu. Vênus, olha lá, 24 graus. Tá vendo? A Vênus a 24 de Virgem, uma linha azul, trígono com Plutão a 24 de Capricórnio. Tá? Vênus em bom aspecto com Plutão, gente, é muito interessante, é muito especial para aprofundar assuntos nas relações, para tratar, às vezes, algumas questões que as pessoas tinham uma certa dificuldade de falar. Olha lá, Vênus 24 graus, Plutão 24 graus de Capricórnio, os dois em signo de terra. Então, o aspecto de Vênus-Plutão em terra. Então, pode facilitar a praticidade do lidar com algumas relações, perceber algumas de forma mais prática, perceber também assuntos mais íntimos, como Plutão ele é associado ao que é mais profundo. Então, às vezes, algumas pessoas podem se abrir do porquê que não queria falar de certo assunto. Às vezes você entende o problema do parceiro, ou do filho, ou da esposa, ou de um dos pais, de um dos familiares, né? Ou do sócio do parceiro, com as relações de um modo geral, mas especialmente relação íntima. Vênus, bom aspecto com Plutão, favorece esse entrar numa certa caixa preta na relação. Às vezes a pessoa se abre um pouco mais, olha, eu não estava querendo falar, mas aquilo lá estava assim por isso e por isso e por isso. Então, às vezes dá uma aprofundada. Né? É positivo para a gente também compreender algo mais íntimo diante de relacionamentos, diante de certas convivências, especialmente que a gente tem um elo afetivo. Tá? Um bom aspecto para um senso de sedução, de conquista. Quem está aí no sentido de paquera é positivo também. Né? Vênus-Plutão ajuda uma apimentadazinha no convívio, na relação. Favorece bem esse aprofundar situação, aprofundar vínculo, mergulha mais a fundo numa convivência. Tá? Para tratativas de assuntos um pouco mais delicados, às vezes um certo baque que a gente tinha, ou que a pessoa tem, às vezes estava travado para se abrir um pouco mais. Né? Então isso é positivo para convivências. Também é algo especial para resgatar certos afetos,
resgatar certas convivências, dar uma regenerada na relação. Tá? Você pode reestabelecer um certo vínculo que não vinha muito bem também. Plutão tem um sentido de regeneração, regenerar sentimento. Então, às vezes, lida melhor com algumas formas de demonstração afetiva, né, da própria afetuosidade. Tá? Então, é um tanto esse sentido. Né? Mas há um outro tema interessante, até no coletivo. Aspecto de Vênus-Plutão ele é positivo para as questões polêmicas, para as questões de tabus, para o que envolve preconceito, causas pró-mulher. A gente percebeu aí uma legislação que favorece algo que pune quem abusa psicologicamente da mulher. Né? Nada mais positivo do que elucidar isso num tempo de Vênus em bom aspecto com Plutão. Tá? Então é um tempo muito positivo e especial para essas feridas sociais, digamos assim. Esse afronte a tabus que de alguma forma mexem com algo social, com algo que envolva preconceito, com algo que abre-se um espaço, ou pelo menos um fronte a mais para que se debata e se supere algumas velhas premissas. É claro que o Brasil, o mundo, especialmente o Brasil, tem um preconceito estrutural fenomenal, enraizado. Mas com um bom aspecto de Vênus com Plutão, há esse sentido especial de alguns temas mais íntimos, mais polêmicos, terem perspectiva nova para uma retórica, para um andamento melhor, ou para ser mais tocado de uma maneira até mais saudável, de uma maneira mais positiva num senso coletivo, ou mesmo com leis que ganhem uma proporção. Tá? Então é algo muito especial nessa questão que envolve tabus, feridas sociais e até coisas para nós que a gente tinha dificuldade em lidar. Né? Essa história do íntimo, de falar mais coisas íntimas ou difíceis numa relação, também ganha uma conotação especial que a gente pode soltar um pouco mais ou entrar mais a fundo num problema que a pessoa tinha e a gente não identificava. Né? Então, um tempo especial para esses modus operandi de convivências em relacionamentos e até diante de quem a gente gosta, de maneira geral. Certo? Pessoal, este é o Céu da Semana, de 8 a 14 de agosto. Quero agradecer muito a atenção de vocês por esse canal, pela audiência. Gostou, Cíntia? Que bom, fico contente. Que programa é esse que eu uso para programas? É o SolarFire, tá? O SolarFire. Tem alguns aplicativos que você pode conseguir esse é para computador, né? O SolarFire. Obrigado você, Letícia. Feliz de vê-la por aqui. Também para computador o SolarFire é bom, mas o Astro.com eu acho que ele quebra um bom galho, tá? Quem assina o Vega Plus também acho que quebra um bom galho. O Astro.com eu acho ele bastante eficaz porque ele corrige o horário de verão. Se tiver alguma dúvida, a maioria das vezes ele corrige. Obrigado, Lude, obrigado, Karine, obrigado, Cris, obrigado, pessoal geral. Jade, que bom, fico feliz que todos gostaram. Gi, que legal ver você também. Letícia, Neta Centurion, eu que agradeço, quero desejar uma ótima semana a todos vocês. Calma e elegância, mais uma vez obrigado. Aplicativos tem o Astro Gold, né? Tem o Astrological Chart para celular e o Astro.com, eu acho que ele quebra bastante o galho, tanto para computador como para celular. O Astro.com é um site, na verdade, tá? Que dá para ver o céu legal. Tá bom? Ótima semana a todos, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço, calma e elegância.